Lembrei agora. Bom, já agora gravando, boa noite. Vamos lá então para nossa live de hoje em específico. O assunto abordado hoje será isomeria. Na semana retrasada, nós tivemos um assunto que é de funções orgânicas, na semana retrasada, justamente um pré-requisito para o assunto de isomeria. Mas qualquer dúvida que se tiver sobre isomeria, pode falar que a gente tira a dúvida e vai resolvendo, beleza? Primeiro, o que temos que saber interpretar? O que é uma isomeria? Isomeria justamente é o quê? É um fenômeno através do qual compostos diferentes, onde o qual eles levarão o nome de isômeros, apresentam a mesma fórmula molecular. Iso se remete a igual, igualdade mesmo. Meria vem de partes. Então, isômeros são compostos que possuem as partes iguais. Traduzindo assim, deixando mais bonitinho, são compostos que possuem a mesma fórmula molecular. Pronto. Rodrigo, mas se eles possuem a mesma fórmula molecular, eles não são o mesmo composto? Não. Possuir a mesma fórmula molecular é totalmente diferente de ser o mesmo composto. Porque existem compostos que possuem a mesma fórmula molecular, mas tem uma diferença na sua estrutura. Então, assim são isômeros. Olha, por exemplo, esses dois casos. Ambos possuem a fórmula molecular C4H10, certo? Ali eu tenho o quê? Um N-butano, afinal eu sou uma cadeia normal, tenho 4 carbonos ligados. E na minha direita eu sou o quê? Eu sou um 2-metilpropano. Ambos possuem a fórmula molecular C4H10, mas tem uma diferença na sua estrutura. Então, assim, são chamados de isômeros. Porém, a isomeria, ela se separa entre isomeria plana e isomeria espacial. Alguns também levam o nome da isomeria plana de isomeria constitucional, não tem problema. Para Enem, ele gosta do termo plano. Para vestibular tradicional, pode vir o termo constitucional, beleza? Como que se separa a plana? A plana se separa em cadeia, posição, metameria, função e a tautomeria. Fechou? Dessas, qual que o Enem mais gosta? O Enem mais gosta da tautomeria. E a espacial ela se separa entre a geométrica e a óptica. Dessas, qual o Enem mais gosta? A óptica, beleza? Esses são os parâmetros que o Enem mais gosta, mas no caso vou focar com vocês sobre toda a isomeria. Então, dentro da isomeria plana, vamos falar primeiramente da isomeria plana de cadeia. É bem simples a ideia. Isomeria plana é porque eu consigo ver a diferença no plano, no desenho 2D. Isomeria de cadeia, eu tenho uma diferença que eu consigo perceber no plano e está na cadeia. Essa que é a ideia. Então você vai falar bem assim, isomeria espacial, qual que é a principal diferença da plana para a espacial? A plana, eu consigo perceber a sua diferença no plano 2D. A espacial, ela não está no plano 2D, está no plano 3D. Ela está o quê? No espaço. Então eu tenho tanto o eixo X, quanto o eixo Y, quanto o eixo Z. Então você tem que ter uma outra percepção por trás, ela é um pouco mais viajada, beleza? Então qual que é a ideia de cadeia? Eu tenho a mesma função, eu tenho a mesma forma molecular, mas eu tenho uma diferença na cadeia. É só você lembrar da classificação de cadeia. Lembra que a cadeia se separa como? Existe a cadeia aberta, fechada, a saturada, a insaturada, a normal, ramificada, a homogênea, heterogênea, certo? Mas eu tenho sempre que possuir a mesma função. Exemplo, propeno e ciclopropano. Propeno, eu tenho 3 carbonos e uma insaturação, uma ligação dupla. Eu tenho 3 carbonos e eu tenho o quê? Eu tenho 6 hidrogênios. Né? 3 com mais 2, 5 mais 1, 6. O ciclopropano também tem 3 carbonos e também tem 6 hidrogênios, mas a estrutura dos dois é diferente. De que forma? Na sua cadeia, porque uma é aberta, a outra é fechada. Uma é homogênea, a outra é também homogênea.
Uma é saturada, a outra é insaturada. Mas independente, se tiver apenas uma diferença na minha cadeia, é isomeria de cadeia, contanto que eu mantenha a mesma função orgânica. Nesse caso, ambos são hidrocarbonetos. Qual que é a perspectiva da isomeria plana de posição? Eu vou ter a mesma função, mas a minha diferença será na posição de grupo funcional, insaturação ou radical. Mas grava o seguinte: grupo funcional, exceto oxigênio, como heteroátomo, beleza? Exceto heteroátomo. Então grava isso. Eu vou mudar a posição do grupo funcional. Sim, grupos funcionais externos à cadeia. Uma hidroxila, uma carbonila, beleza? Agora, quando eu falar sobre heteroátomo, não entra essa ideia. Fechou? Olha, por exemplo, o lado, a cadeia da esquerda e a cadeia da direita. Eu mudei a posição do quê? Da insaturação. É só você pegar e destacar o nome. Deixa eu ver se eu coloquei o nome aqui no slide. Coloquei. A da esquerda, o nome é but-1-eno. A da direita, o nome é but-2-eno. Então, indicando que, na minha primeira, a minha ligação dupla está entre o carbono 1 e 2, o menor numeral é 1. E a minha segunda está entre o carbono 2 e 3, o menor numeral é o 2. Mudou a posição da minha insaturação, então é isomeria plana de posição. Mas eu volto a bater na mesma tecla, com exceção do que? Heteroátomo, beleza? Grava isso, exceção heteroátomo. Por quê? Porque olha só, se eu tenho a diferença na localização do heteroátomo, eu não sou uma isomeria de posição, eu sou o chamado de metameria. Porque justamente eu vou ter uma diferença em toda a estrutura. Por exemplo, ali na esquerda eu tenho o quê? Eu tenho um etoxietano. E na direita eu tenho um metoxipropano. Perceba que aqui eu continuo com o nome, mas eu mudo apenas o que? O numeral. Aqui eu mudo toda a nomenclatura, porque mudou o que? A localização do heteroátomo, fechou? Então, se você observar que mudou o oxigênio de lugar entre carbonos, antes você estava entre 2, 2, agora está entre 1, 3 e assim por diante, é metameria. Se mudou apenas uma insaturação, é posição. Se mudou uma hidroxila, é posição. Se mudou um radical, é posição, beleza? Se eu fosse destacar um outro nome que você tem que gravar para metameria, é o nome compensação. Grava esse nome. Vestibulares tradicionais adoram chamar a isomeria plana metameria de compensação. Também é muito utilizado. Fechou? Todas que a gente viu até agora, perceba que eu tenho que manter a mesma função orgânica. Porque justamente quando tem uma alteração na minha função, eu chamo de isomeria de função. Fato. Nesse caso aqui, eu tenho o metoxietano, que é um éter. Na direita eu tenho um propanol, que é um álcool. Então, justamente, eu mudei a função orgânica, ela que vai prevalecer. Ah, Rodrigo, mas a da esquerda é heterogênea e a da direita é homogênea. Independe-se. Independe-se. Por quê? Porque não entra na classificação de cadeia. Afinal, lá na classificação de cadeia, eu tenho que ter a mesma função orgânica. Aqui eu tenho função orgânica diferente. E aí vem para você uma principal dica, que é a seguinte. Sempre, 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 éter será isômero de um álcool. Sempre. Sempre, cetona será isômero de um aldeído. Por quê? Porque a cetona é uma carbonila em carbono secundário. O aldeído é uma carbonila em carbono primário. Então, ambos são carbonilas. E sempre um ácido carboxílico é isômero de um éster. Sempre. Por quê? Porque ambos têm 2 oxigênios. Eu falo isso, essa tríade aqui, para você levar para sua prova. Tudo bem? Ah, Rodrigo, mas pô, e se eu tiver 2 álcoois em uma molécula e na outra um éster? Não existe possibilidade? Existe.
mas a chance é muito baixa. Isso aqui é 95% das questões são desse jeito. Se ela pedir um isômero de um álcool, é um éter. Se ela pedir um isômero de um aldeído, será uma acetona. Se ela pedir um isômero de um éster, será um ácido carboxílico e assim por diante. Beleza? E assim por diante. Só não confunda isomeria de função com tautomeria. Isso aqui já está mais que na cara que é totalmente diferente. Isomeria de função é quando você compara duas moléculas distintas. Tautomeria, tautos, vem de equilíbrio. Meria vem de partes. Então, uma tautomeria é um equilíbrio entre as partes. E você já sabe que equilíbrio químico eu tenho que ter uma reação reversível. Ou seja, eu tenho um reagente virando produto e o produto voltando a ser reagente. Aqui na isomeria de função, eu não tenho isso. Então não confunda tautomeria com isomeria de função, beleza? Rodrigo, mas o que é uma tautomeria? Aí você vai gravar o seguinte: tautomeria é sempre que você tiver enol. Toda vez que uma questão fala tautomeria, tu pensa em enol. Toda vez que uma questão falar em enol, você pensa em tautomeria, beleza? Sempre assim. Fechou? Exemplo. Aqui eu tenho um equilíbrio ceto-enólico. Por que isso acontece? Aí eu gosto de fazer o passo a passo. Existem dois tipos de enol. Existe o enol primário e existe o enol secundário. O que é o enol? Enol é justamente quando eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono que possui uma dupla ligação. Como é que é o enol primário? Eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono e esse carbono é o quê? É simplesmente um carbono primário. Então ele tem dois hidrogênios. O que é um enol secundário? Eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono e esse meu carbono ele é um carbono secundário. Ele vai ter apenas um hidrogênio. Qual que é o principal ponto de um enol? Ah, falta uma coisa, desculpa. Eu tenho que ter uma ligação dupla, tenho que ter uma ligação dupla. Se eu tenho uma ligação dupla, aqui são dois hidrogênios e aqui é só um hidrogênio. Faltou isso. Aqui eu tenho apenas dois hidrogênios. Espera aí. Um, dois, três. Calma aí, como eu tinha feito antes, com outra quantidade, isso aqui vai dar errado. Só o de novo. Aqui eu vou ter apenas um hidrogênio. E aqui eu vou ter o carbono duplo 2. Se aqui eu vou ter uma dupla com carbono, eu tenho apenas dois hidrogênios. E aqui eu tenho uma ligação com três hidrogênios. Pronto. 1, 2, 3, 4. Fechou. Agora tá certinho. Qual que é a ideia de um enol? Enol é um composto instável. Por que ele é instável? Porque o oxigênio é muito eletronegativo. Aqui, na minha ligação dupla, uma é sigma, certo? E a outra é pi. Vocês lembram que a ligação pi é mais o quê? Mais fraca. Então ela vai ser atraída e forçar uma dupla ligação. Eu vou forçar uma dupla ligação. Então o que vai acontecer? Eu vou formar um composto que tem dois carbonos e uma dupla ligação com oxigênio e vou continuar tendo hidrogênio. E esse hidrogênio aqui vai fazer o quê? Vai vir para esse carbono. Então eu vou ficar CH3. Que função orgânica é essa? Eu sou um aldeído. Ah, Rodrigo, mas o aldeído pode voltar a ser enol? Pode, mas em pequena possibilidade e quantidade. Beleza? Em pequena possibilidade e quantidade. Aqui, ligação π é mais fraca que a ligação sigma, ela vai ser atraída para o oxigênio. Vou formar uma ligação dupla, então eu vou formar um composto que ele vai ser o quê? Eu vou ter um CH3
ligado a um C dupla O. Pera aí, só citar aqui. Ligado a um C dupla O, afinal o oxigênio atraiu para si a ligação π, ligado a um CH3. Que função orgânica é essa? Cetona. A cetona pode voltar a ser enol? Pode, mas em pequena quantidade. Então perceba que o enol primário vira um aldeído, porque um aldeído é uma carbonila em carbono primário. O enol secundário vira uma cetona, que justamente é o que? Uma carbonila em carbono secundário. Esse primeiro ponto aqui, ele é chamado de equilíbrio aldo-enólico. E o outro é chamado de equilíbrio ceto-enólico. Pronto. Equilíbrio aldo-enólico, então é um enol primário que traz esse equilíbrio. Equilíbrio ceto-enólico, então simplesmente é um enol secundário que traz esse equilíbrio. Diferente da isomeria de função, aqui eu tenho algo sendo formado e voltando, formado e voltando, formado e voltando. Por isso que é tautomeria. Porque tautomeria significa equilíbrio entre as partes. É isso. É isso que você tem que levar para sua prova. Fechou? Já caiu uma questão, por exemplo, que falava do Enem, que falava sobre um feromônio de uma abelha. E falava, que é o tautômero. Então tu pensa em enol. Aí a questão trouxe lá que é o tautômero do composto X. Esse composto X era uma acetona. Então eu vou procurar um enol secundário. Pronto, era só isso. Nas alternativas só tinha um enol. Pronto, matava ali. Tu nem precisava bater cabeça. Fechou? Então, grava o quê? Falou tautomeria? Pensa em enol. Falou em enol? Pensa em tautomeria. Pronto. Essa que é a ideia. Então, eu tenho a tautomeria cetoenólica, né? E tenho a tautomeria o quê? Aldoenólica, que é justamente o meu enol primário virando aldeído. Fechou? Então, essa que é a ideia principal desse tipo de questão. Quando falamos de isomeria plana, é isso. É essa a perspectiva. Como que vem nas questões? Eu coloquei aqui já. Olha só. O acetato de etila, pelo nome tu já sabe que é o que é um éster. Ato e ila. E aqui eu tenho um oxigênio entre carbonos e um dos carbonos é uma carbonila, então é um éster. O isômero de função do acetato. Opa! O isômero de função do acetato. Eu tenho 2 oxigênios, então eu tenho que procurar o quê? Uma função orgânica com 2 oxigênios. Éter tem só um, cetona tem só um, aldeído tem só um, éster não tem nexo. Porque se eu quero o isômero de função, eu tenho que ter uma função diferente. E outra, aqui eu já sou um éster, né? Tem que ser diferente a função. E ácido carboxílico. Ácido carboxílico, alternativa correta. Pronto. Só pela lógica, porque o acetato de etila, que é um éster, ele tem 2 oxigênios. Então, o meu isômero de função tem que ter 2 oxigênios. Pronto, mata ali. Beleza? Olha como é que cai esse tipo de questão. Ó, aqui. O eugenol, isoeugenol. Perceba que é ol e ol. Pelo nome, tu percebe o quê? Que manteve a mesma função orgânica. Então, eles não são isômeros funcionais, porque eu tenho a mesma função. Beleza? Eu tenho a mesma função. São isômeros que vão ter forma molecular tal, tal, tal. O eugenol é um óleo essencial. Tá, olha a molécula. As moléculas, né? Eu sou um fenol. Aqui eu sou um fenol. Aqui eu também sou um fenol. Eu tenho um OMe. O que é OMe? É um oxigênio ligado a um CH3, como se fosse um radical metil. Beleza? Essa parte aqui pode também ser chamada de grupamento metóxi. Grava isso. Porque o grupamento metóxi é quando o CH3 está com um oxigênio. Fechou? E aqui eu também tenho esse grupamento metóxi. Então, mantive o quê? A função orgânica. Sou fenol, tenho um grupamento metóxi ligado. Mas bem aqui eu tenho uma dupla ligação entre o carbono e esses dois.
Aqui eu estou entre esses dois. Então, se mudou a posição da insaturação, é isômero de quê? De posição. É isso. Tautomeria? Não, porque eu não tenho enol. Rodrigo, aqui parece um enol. Não. Enol é quando eu tenho um hidroxilo ligado a um carbono, ele tem uma dupla com outro carbono. Isso aqui não é outro carbono? É, mas aqui eu tenho ressonância. Aqui eu tenho ressonância, pelo fato de ser um anel aromático. Isômero óptico não é. Isômero de cadeia não é, porque a cadeia tem os mesmos princípios. Ambas são fechadas, insaturadas, heterogêneas e assim por diante. Então, é só uma questão de análise de acordo com a isomeria plana. Fechou? Agora eu vou para a isomeria óptica. Como que funciona a ideia da isomeria óptica? Melhor, desculpa, vou para a isomeria espacial, né? Que aí vamos falar principalmente da geométrica e aí vamos falar da óptica, tudo bem? Só um segundo, vou pegar um pouco de água e já volto. Um segundinho. Vamos lá então, dando continuidade. Cara, isso é bem tranquilo, é bem curto em específico isomeria. Isomeria espacial geométrica. A isomeria espacial geométrica ela se separa em dois tipos, a cis-trans e a EZ. Mas para vocês só cai hoje em dia cis-trans, né? A EZ não cai mais. Ó, tá aqui, ó. Também é conhecido como isomeria cis-trans e pode ocorrer em compostos com dupla ligação ou cíclicos, mas para vocês cai mais a perspectiva de compostos com dupla ligação. O que que acontece? Quando o composto ele tem dupla ligação, ele tem isomeria trigonal plana, certo? Ele tem isomeria trigonal plana, por isso que ele vai ter o quê? Uma perspectiva de dois planos de visão. E por conta disso, eu posso ter uma molécula que ela é mais polar, dependendo para onde os seus ligantes vão estar, e outra mais apolar, também dependendo para onde os seus ligantes vão estar. E o que nisso vai impactar? Principalmente de ponto de fusão e ponto de ebulição. E tudo isso é se meus compostos estão, por exemplo, para cima ou para baixo do plano, no mesmo plano ou em planos opostos. Fechou? Rodrigo, mas como é que eu vou fazer para saber o plano? Você vai traçar uma linha de acordo com a ligação dupla. É só isso. Vai traçar uma linha de acordo com a ligação dupla. Fechou? Exemplo. Compostos com dupla. Os dois ligantes de cada carbono da dupla devem ser diferentes. Então, quando eu olho para cada carbono, eles têm que ser diferentes. Exemplo, carbono da esquerda tem um CH3 e um hidrogênio. São diferentes. Carbono da direita, CH3 e hidrogênio. São diferentes. Diferentes no mesmo carbono, certo? Aí o que você vai fazer? Traçar um plano rente à dupla. Olha esse caso aqui. Eu tenho no carbono da esquerda um CH3 e um hidrogênio, são diferentes.
Carbono da direita, hidrogênio e hidrogênio são iguais. Sendo assim, eu não posso ter isomeria geométrica cis-trans. Não pode. O que você vai fazer? Cis significa mesmo, igual, igualdade. Trans de diferente, oposto. Então, quando você traçar o seu plano, traçar a sua linha de acordo com a ligação dupla, você vai observar o quê? As igualdades. Perceba que eu tenho CH3 e CH3 pro mesmo lado, pro mesmo plano, plano superior, e os hidrogênios pro plano inferior. Sendo assim, se estão pro mesmo lado, eu chamo de composto cis. É isso. Quando eu pego, por exemplo, o da direita e eu traço o plano, perceba que os CH3 estão em planos opostos e os hidrogênios também estão em planos opostos. Ou seja, esse composto vai ser chamado de composto trans. Rodrigo, mas no que isso vai impactar na nomenclatura? Simplesmente, eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4. Eu tenho um buteno. Eu tenho um 2-buteno, certo? Um é cis 2-buteno e o outro é trans 2-buteno. Então quer dizer que o buteno existe duas possibilidades. Um seria um cis 2-buteno e o outro seria o trans 2-buteno. É isso. É isso. Rodrigo, mas como é que pode cair? Uma questão ela pode trazer uma estrutura grande, uma gordura, por exemplo, e você simplesmente vai fazer o quê? Vai traçando o seu plano de acordo com a ligação dupla. Independente se a sua gordura ela estiver assim, ó. Digamos mais que pontinho, 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 ele traga apenas a parte ramificada. Pera aí. Digamos que ele diga que aqui tem dupla, aqui tem dupla, aqui tem dupla, aqui tem dupla, aqui tem dupla. Olha só, você vai fazer o quê? Se quando eu tenho ligação dupla eu tenho a hibridização SP2, a geometria é trigonal plana, qual que é a da trigonal plana? Eu sou um triângulo. Então se aqui tá carbono, e eu tenho duas ligações para cá, uma para cá, quer dizer que o hidrogênio tá para cima. Então aqui o hidrogênio tá para cima, aqui ele tá para baixo, aqui ele tá para cima, aqui o hidrogênio tá para baixo, aqui ele tá para cima, aqui ele tá para baixo, aqui ele tá para cima. Eu tô só seguindo o quê? A abertura de um triângulo, ó. A abertura de um triângulo, ó. Perceba que eu tenho o quê? A ideia de um triângulo. Por que eu tô fazendo isso? Porque agora eu vou traçar o plano, ó. Meu plano aqui é assim. Aqui é assim. Aqui é assim. Aqui é assim. Perceba que eu tenho hidrogênios para planos opostos, um para cima e um para baixo. Então essa parte é trans. Essa parte é trans, essa parte é trans e essa parte aqui ela é cis. O que isso quer dizer? Que nesta parte da cadeia prevalece a isomeria trans. Sabe quando você olha a gordura e fala, a gordura trans faz mal? É por conta disso. Quer dizer que a minha gordura, onde ela tem uma grande quantidade de insaturações, as suas insaturações estão o quê? Na diagonal. Na diagonal. E por conta disso, ela tem um ponto de fusão baixo e por conta disso ela se solidifica fácil nas veias. Porque a trans, ela tem uma característica apolar. Aí tu pensa, caralho, Rodrigo, simplesmente porque a dupla ligação tá assim em vez de estar assim, só por conta disso. Beleza? Então o que pode cair para vocês é isso. É você observar a estrutura. E se for para arriscar, arriscaria na ideia de uma gordura. Beleza? Continuando, compostos cíclicos. Devem haver ao menos 2 carbonos com 2 ligantes diferentes entre si. Para verificar, sempre olhar a questão do hidrogênio? Sim. Nesse caso aqui, só vai cair a questão do hidrogênio. Que aí você tem que saber interpretar para onde ele está. Beleza? É só você pensar em formas de você desenhar o triângulo. Ó, de preto, aqui está o triângulo. 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 Tá vendo? Por quê? Porque essa isomeria, desculpa, essa geometria é o que? É trigonal plana.
Então, por exemplo, eu não posso pegar aqui, vou só desenhar aqui uma outra aqui em cima. Eu não posso pegar aqui e falar, ah, eu tenho um hidrogênio para cá. Não, porque eu teria essa ligação e essa. Não tem como. Simplesmente esse meu carbono aqui, se ele tem essa ligação para cá, então o seu hidrogênio está para cá. Para quê? Porque ela é trigonal plana. Esse meu carbono aqui, ó, que eu estou circulando agora. Se ele tem essa ligação para baixo, então o meu hidrogênio está para cá. E se eu for traçar aqui o plano, hidrogênios e lados opostos. Qual que é a ideia mais simples? Se eu estou na diagonal, eu sou o trans. Se eu estou na horizontal, eu sou o cis. Pronto. Beleza? Se eu estou na diagonal, eu sou o trans. Se eu estou na horizontal, eu sou cis. Tirou essa dúvida, Arthur? Fechou, fechou. Pois é, porque a geometria é trigonal plana, né? E tem que observar isso. Continuando. Então, quando eu falo de isomeria geométrica em compostos cíclicos, Enem já caiu? Cara, eu acho que caiu em 2016, velho. Mas faz, ó, pô, 8 anos, né? Bem, chance muito baixa de cair de novo. Deve haver ao menos, nada, só falar. Deve haver ao menos 2 carbonos com 2 ligantes diferentes entre si. Ou seja, você vai olhar os carbonos. Perceba que eu não tenho ligação dupla. Rodrigo, mas eu vou traçar para onde a reta, o plano, de acordo com a ligação carbono-carbono. Ali eu tenho o quê? As hidroxilas para cima, os hidrogênios para baixo. Então eu posso traçar o plano? Posso. Se eu traçar o plano, eu vou perceber que essa minha molécula da esquerda, ela é o quê? Ela é uma cis. Na direita, eu tenho hidrogênios para baixo, uma hidroxila para cima, outra hidrogênio. Tem isomeria? Não tem isomeria. Por quê? Porque ali eu tenho os hidrogênios iguais no mesmo carbono. Isso é uma pegadinha que sempre cai, ainda mais no vestibular tradicional. Para eu ser isômero geométrico, eu tenho que ter ligantes diferentes no mesmo carbono. Fechou? Ligantes diferentes. Um composto cis aqui seria o quê? Traçou o plano, hidroxilas para cima, hidrogênio para baixo, ou o oposto, né? Hidroxilas para baixo, hidrogênio para cima. Compostos trans seria o quê? Traçou o plano, hidroxilas opostas, hidrogênios opostos. Pronto. Seria isso. É você olhar a perspectiva de opostos. Beleza? Então ali seria um cis-ciclopropan 1,2 diol e outro um trans-ciclopropan 1,2 diol. Antigamente, os vestibulares cobravam a nomenclatura. Hoje em dia, ele só quer saber se é isômero cis ou trans. Pronto. Só isso. Não precisa se preocupar em dar o nome completo. Fechou? Esse caso aqui, que eu tenho CH3, hidrogênio, cloro e CH3, eu tenho isomeria geométrica. Tenho. Mas aqui, antigamente, era usada a isomeria nomenclatura EZ. A EZ vem de Entgegen, que significa oposto em alemão, e Z de Zusammen. Alguns até vão dar um macete, juntos, né? Eles são juntos. E Zusammen, que significa o quê? Igual, igualitário, ou mesmo plano, que também é do alemão. Mas isso cai muito quando você tem que avaliar quando os 4 são diferentes. Infelizmente não cai mais, porque existiam muitas, como é que se fala? Discrepância, né? Discrepância, afinal, não é um ponto de vista que escolas públicas têm, e creio ou não, Enem, né? Exame Nacional do Ensino Médio. Então é focado principalmente para escolas públicas, né? Então isso aqui vinha mais em livros de escolas particulares. E por último, a cereja do bolo, a isomeria espacial, que é a isomeria óptica. Quando eu falo isomeria espacial, tudo vai ser uma relação ao desvio do plano de vibração da luz polarizada. Como assim? A molécula, a luz ela pode ser incidida sobre ela, a luz polarizada. E a molécula ela pode desviar a luz. Se a molécula desviar a luz, então ela tem um carbono opticamente ativo. É isso. Ela tem um carbono opticamente ativo. É essa a pegada, beleza? Como assim? Uma luz não polarizada, ela tem vários planos de vibração. Como é a mesma coisa que falar que ela teria vários sentidos. E uma luz polarizada, ela tem apenas um sentido em específico.
Claro que existe a ideia de eu fazer o quê? Eu pegar uma luz suja, né, e passar por um polarizador simplesmente para adequar as suas vibrações. Isso acontece em laboratório, obviamente, né? Mas por que que a gente tem que observar isso? Justamente para quando observarmos moléculas de medicamentos, vermos o seu desvio, vermos quais moléculas estão efetuando desvio, fazer a separação dessas moléculas e assim por diante. Por quê? Porque existe uma pegada que é a seguinte: metabólitos secundários, princípios ativos e afins, ainda mais medicamentos, têm isomeria óptica. Mas acontece que às vezes essa isomeria óptica ela pode causar tanto o bem quanto o mal. Exemplo, talidomida. Talidomida. Olha só, talidomida. Olha isso aqui. Talidomida era um medicamento que era utilizado para mulheres grávidas. Era um medicamento que era utilizado para mulheres grávidas a fim de... Como é que eu posso expressar? Melhorar a ânsia de vômito, né? Ele era um medicamento, entre aspas, anestésico, né? Ele ajudava no enjoo, na gravidez. Mas a talidomida, ela tem um carbono quiral, que eu já vou entrar nesse termo, que é opticamente ativo. Então, tinha um efeito para a pessoa que tomava, mas tinha um efeito contrário para o bebê. Um efeito teratogênico. Simplesmente as crianças nasciam assim, com baixo desenvolvimento, quase zero desenvolvimento, nos braços e nas pernas. Elas nasciam assim. Esse efeito aqui, ela ficou conhecida como focomenia. Alguns livros, na época da tradução, também chamaram de focomania, porque elas simplesmente nasciam parecidas com focas, né? Triste essa perspectiva, mas enfim. Mas talidomida, cara, é porque naquela época não era estudado a ideia da isomeria óptica. Não era estudado, não tinha aparelhos suficientes, né? Hoje em dia é estudado, por exemplo, ketamina. Ketamina ele tem um isômero que é anestésio e outro que é alucinógeno. Ambos são ketaminas. O que muda? O desvio da luz pela molécula. Rodrigo, mas como assim um desvio da luz? Toda vez que falar de isomeria óptica, só ocorre quando eu tenho moléculas assimétricas. O que são moléculas assimétricas? É quando possui o carbono quiral. Lembra que é carbono quiral? Que ele possui 4 partes diferentes, ou 4 ligantes diferentes, certo? Então, todo carbono que tiver 4 partes diferentes, ele tem um carbono quiral, ele é o carbono quiral. Aí ele pode efetuar o desvio. Rodrigo, mas a gente vai estudar a observar a molécula para ver quando que ela desvia e como que ela desvia? Não. Isso não é cobrado, beleza? Para vocês. O que é cobrado é, tem carbono quiral? Tem. Então eu tenho um que vai desviar para a direita e um que vai desviar para a esquerda. É isso, beleza? Então se eu tenho uma molécula carbono quiral, eu posso ter o seu enantiômero. O que é o seu enantiômero? Seria o seu espelho. Seria a sua molécula oposta. É tipo falar o seguinte: eu estou segurando, por exemplo, aqui há uma xícara na minha mão direita. Eu sou o Rodrigo segurando uma xícara na mão direita. Agora, se eu me coloco um espelho lateral, eu também seria o quê? Rodrigo segurando uma xícara com a mão esquerda. Mas muda quem eu sou? Não. Mas muda uma percepção? Muda. Essa que é a ideia da molécula com carbono quiral. O que vai acontecer? Uma irá desviar a luz para a direita e a outra vai desviar a luz para a esquerda. Fechou? Quando desvia a luz para a direita, se chama dextrógeno. Quando se desvia a luz para a esquerda, se chama levógeno. Mas eu gostaria que vocês anotassem mais alguns nomes, que são quais? Vou colocar aqui embaixo. Dextrógeno. E levógeno. Também tem outros nomes importantes. O dextrógeno, eu posso chamar ele de rectus.
e o levógiro de sinister. Ou apenas abreviar para R e S. Fechou? Rectus é latim, significa relógio, então é o sentido horário, ou seja, é para a direita. Sinister vem de sinistro, que seria fora do padrão, fora do comum, então é o sentido anti-horário, porque o padrão de um relógio é o sentido horário. Então sinister é anti-horário, ou seja, para a esquerda, beleza? Esses dois nomes também são importantes. Ah, tá. Essa da esquerda pode ser dextrógera e a outra levógera, ou a da esquerda levógera e a outra dextrógera. É porque assim, quando a gente olha ela assim no plano, não temos como enfatizar qual é qual. Eu teria que fazer uma projeção de Newman, que aí é um outro fator que só ensino superior vê. Beleza? O que são isômeros opticamente ativos? Uma fórmula única. 2 elevado a n. Pronto. 2 elevado a n. Por quê? Se cada carbono tem a possibilidade de dois desvios, um para a direita ou ele mesmo para a esquerda, nunca os dois no mesmo carbono, então eu sou uma relação exponencial. Como assim? Se eu tenho uma molécula que ela tem dois carbonos quirais, então ela tem 4 possibilidades. Exemplo, se eu falo bem assim, eu tenho uma molécula, digamos que eu tenho uma molécula, digamos que aqui é uma hidroxila, aqui tem um hidrogênio, aqui tem um cloro, aqui tem um grupamento amino, beleza? Aqui eu sou um carbono assimétrico e aqui eu sou um carbono assimétrico. Esse meu carbono ele pode desviar para a direita e esse para a direita. Então seria DD. Mas os dois podem desviar para a esquerda. Então seria LL. Eu posso ter o primeiro para a direita e o segundo para a esquerda. Eu posso ter o primeiro para a esquerda e o segundo para a direita. Então perceba que eu tenho 4 possibilidades. Mas tu fazer essa brincadeira aqui várias vezes é sacanagem. O que você pode fazer? 2 elevado à quantidade de carbonos quirais. 2 elevado a 2 dá quanto? 4. Pronto, aqui, ó, 4 possibilidades. Eu tenho 4 enantiômeros. Porque se eu tiver 3 carbonos quirais, olha o que você teria que fazer. Um é D, outro é D, outro é D. Um é L, outro é L, outro é L. DDL, DLL, LDD. Cara, isso aqui cansa. Se são 3 carbonos quirais, o que você faz? 2 elevado a 3. Dá quanto? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Eu nem terminei isso aqui, tá vendo? Então, cuidado. Para você saber a quantidade de enantiômeros, eleva-se ao exponencial. Pronto. Beleza? É isso que você vai fazer. E mistura rancêmica, ou também chamado de rancemato, é quando eu tenho a mesma quantidade de levógiro de dextrógiro. Se eu tenho metade desviando a luz para a direita e metade desviando a luz para a esquerda, é a mesma ideia de um volante. Você aplicar uma força para a direita e uma força para a esquerda. Se é a mesma força, vai mudar de lugar? Não vai. Então, se metade vai para a direita, metade vai para a esquerda, eu vou ter efeito nulo. Então, quando se fala mistura rancêmica, rancemato, assim por diante, é quando eu tenho metade e metade, então é efeito opticamente inativo, será nulo. Beleza? Será nulo. Olha aqui a talidomida, ela possui um carbono quiral. Composto meso, essa parte aqui de composto meso mal cai. Eu coloquei mais porque esse slide é o mesmo que eu utilizo para fins de preparatório militar. Mas enfim, composto meso é com 2 carbonos quirais iguais. Que aí tá abafado? Ficou abafado? Pera aí. Vê se melhorou agora. Às vezes eu tô falando muito alto e ele abafa sozinho. Igual? Deixa eu fazer um negócio.
Já. E agora? Deu uma olhadinha? Como é que tá, Ana? Fala comigo. Mas alguém tá sentindo o áudio abafado? Entendi. Ah, melhorou. Fechou então. Não, beleza. Qualquer coisa, Ana, se der um bug no seu Meet ou alguma coisa do tipo, essa live vai estar disponível daqui a uns 20 minutos lá no YouTube, fechou? Que tá acabando já praticamente. Mas aí a gente tenta arrumar também. A gente tenta arrumar. Vamos lá, continuar então. Composto meso é quando eu tenho compostos com dois carbonos quirais iguais. Três isômeros e uma mistura rancêmica. É simplesmente quando eu tenho o quê? Dois ativos, um dextrógeno e um levógeno, mais um inativo que será meso, mas aqui eu trouxe a molécula. Aqui, ácido tartárico. Por que ele é meso? Porque olha isso aqui que lindo. Esse meu carbono aqui, cadê para eu pintar? Esse meu carbono aqui, laser, esse meu carbono aqui, ele é igual a esse. Ele é igual. Por que eu lhe falo que ele é igual? Porque se eu traçar um plano aqui, perceba que esse carbono tem uma hidroxila, um hidrogênio e um grupamento de ácido carboxílico. O outro também. Então o que acontece? Ele é meso, é um composto meso, mas mal nunca vi cair para vocês. Então eu vou ter um levógeno, um dextrógeno e um rancêmico. Simplesmente porque aquele dali, ele será o quê? O seu meso. Porque quando eu olho a sua perspectiva, imagina como se fosse fechar ele. Como se fosse uma dobradiça que ele tracejado, você fosse fechar. Simplesmente ele ficaria opticamente inativo, tá? Mas não se preocupa com isso aqui, não se preocupa com isso aqui, porque meso nunca caiu no Enem e nem em vestibulares tradicionais. Fechou? Creio que seja isso. Porque, em específico, só pegar aqui uma de espacial. Em específico, quando falamos de isomeria, a parte de introdução, gente, é bem simples, é bem tranquilinha. O que acontece mais é você buscar resolver as questões. Então, olha só. Vou pegar aqui essa molécula. Pegar a molécula. Vamos colocar aqui nesse cantinho pra gente. Olha o seguinte. De acordo com a fórmula estrutural tetrahidrobiopterina, representada acima, são feitas as seguintes afirmações. 1. Apresenta os grupos funcionais acima amina, acetona e álcool. Vamos lá. Eu tenho amina, tenho amida também, né? Eu tenho cetona? Não, não tenho cetona. Ele quer te confundir. Ele quer falar que isso aqui é uma cetona. Não, isso aqui é uma amida. Tudo bem? Tenho um álcool, tenho um álcool. Beleza. Mas eu não tenho cetona, não tenho. 2. Possui 8 isômeros opticamente ativos. Lembra da fórmula. 2 elevado a N. Procura carbonos quirais. Eu tenho esse. Por quê? Porque quando você olha essa molécula, até dá um zoom nela. Essa molécula, esse meu carbono aqui, só apagar aqui isso aqui. Esse meu carbono aqui, ele tem um hidrogênio. Então perceba que ele tem 4 partes diferentes. Então esse carbono é quiral. Esse carbono aqui também tem um hidrogênio, então ele é quiral. Esse carbono aqui tem um hidrogênio ali, certo? Uma, duas, três, quatro. Então também é quiral. Então eu tenho 3 carbonos quirais. Então dá 2 elevado a 3, que dá quanto? 8. 8 enantiômeros. 3. Apresenta característica básica. Eu tenho aminas e amidas. Aminas, base. Porque aminas, amidas, aminas mais ainda são compostos orgânicos básicos. 4. Possui 5 átomos de carbono primário. Carbono primário, vamos lá. 1, 2. Por quê? Porque esse carbono tá ligado só a esse. 3. Porque esse carbono tá ligado só a esse.
3. Não vale aquele. Só achei 3. Ah, tem esse aqui. 4. Porque esse carbono aqui tá ligado só a esse. E aí, tem esse camarada aqui. Rodrigo, mas ele não tá ligado a nenhum carbono. Mas é considerado carbono primário quando não está ligado a nenhum carbono. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 átomos de carbonos primários. Fechou? Tem 2, 3 e 5? 2, 3 e 5, não, 2, 3 e 4, 2, 3 e 4. E também tem só 2 e 3, olha aí que interessante. Mas eu tenho 5 átomos de carbonos primários, beleza? Creio que seja isso. Busquei passar para vocês da forma mais concisa, ainda mais para não tomar muito tempo de vocês sobre isomeria. Fechou? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Se não, iremos encerrar por aqui hoje. E lembrando que amanhã a live é pela manhã. Amanhã será Química Ambiental. Fechou então. Pessoal, boa noite a todos. Qual horário amanhã? Amanhã eu coloquei para 10 horas da manhã. Horário de Brasília. Mas mesmo esquema, se não puder, vai estar a live no YouTube posteriormente. Tranquilo? Vou mandar o mesmo esquema. Link lá no grupo e assim por diante. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Até amanhã ou até outro dia. Tchau, tchau.